Pessoa a quem deveria o trabalho ser feito contra ela era uma pessoa crente? Uma boa pergunta. Já aconteceu. Já aconteceu com crente. Já aconteceu com crente morto. Eu vou responder tua pergunta em seguida. Um dia eu fui comer um defunto que era crente. Eu não sabia que o defunto era crente. Eu desenterrei o defunto crente. E quando eu fui tirar o primeiro pedaço de defunto para comer, Satanás, ele me proibiu de comer. E ele alegava o seguinte: você pode comer todos, menos este, porque esse daí pertence ao homem lá de cima, e eu não quero ter problema com ele. E o próprio diabo fez com que eu voltasse a enterrar aquele defunto crente. Isso me deixava desesperado, porque eu comia católico, eu comia candomblezeiro, eu comia filho de santo, eu comia pai pequeno, mãe pequena, comia defunto de diversas espécies. Agora crente não podia. E já houve casos de fazer trabalho para crente, como você me perguntou. Eu fui pago para tirar uma mulher da igreja. E essa mulher era minha filha de santo, ela se converteu, o marido não. E eu fiz a macumba para tirar a mulher, para tirar aquela mulher da igreja. Você não lembra o que foi? Eu lembro a macumba que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei 7 galinhas pretas, sacrifiquei as galinhas, derramei o sangue em 7 encruzilhadas diferentes, para os 7 exus da encruzilhada. E a mulher tinha um problema. A mulher, ela era crente nova, e ela ia apenas um dia da semana na igreja. Não era por imposição do marido, não é porque ela era um tanto preguiçosa, mas ela pelo menos ia na igreja uma vez por semana. E acontece, quando eu fiz essa macumba, era uma sexta-feira. No domingo, o pastor da igreja que ela ia, o pastor, ele abriu uma campanha de oração na igreja por tempo determinado. E ele começou a oração, botou toda a igreja em oração, e a mulher entusiasmou. E eu tinha feito trabalho na sexta, e no domingo o Espírito Santo já tinha ordenado o pastor para abrir essa campanha de oração. Ela chegou em casa e falou com o esposo: olha, na igreja vai ter uma campanha de oração a partir de amanhã. O esposo dela disse: bom, só quero ver se ela vai. Ele chegou no dia seguinte mais cedo. Quando chegou em casa, ela estava preparada, e ela foi para a igreja. Na terça-feira a mesma coisa, na quarta. E agora a mulher engrenou todos os dias. Na sexta-feira ele me procurou e me falou do que estava acontecendo. E ele me disse que a macumba que eu fiz, o trabalho que eu fiz para a mulher dele, só ajudou ela a crescer mais na fé. Isso quer dizer que o feitiço virou para o feiticeiro, passou para o feiticeiro. Então tá aí, tá, olha. Aí eu fiz a macumba para a igreja daquela mulher. Não se contentou ainda? Não, eu não estava conformado, porque eu tinha que tirar a mulher da igreja de qualquer jeito. Agora eu fiz a macumba para a igreja. O que eu fiz? Fui em frente à igreja, tirei uma foto da igreja, peguei um prato virgem, 1 litro de mel, fui lá no meio da mata, em cima de um formigueiro, coloquei o prato em cima do formigueiro, coloquei o retrato dentro do prato, cobri de mel, mexi com as formigas e coloquei lá em letras africanas que a igreja seria comida pelos bichos. Mas eu não conhecia o texto da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O que acontece? Falei com aquele cidadão que 7 dias a igreja estava fechada. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. Eu não tinha esse conhecimento. Falei com ele que 7 dias aquela igreja já não existia mais. O que acontece? A igreja era uma igreja pequena, tinha poucos membros, poucas pessoas mesmo. E a partir do momento que eu fiz aquela macumba, aquele trabalho, numa sexta-feira, no sábado,
eu fui para uma esquina próxima à igreja e fiquei lá, observando a igreja. E comecei a contar o número de pessoas que entraram na igreja. Pode até ser que não foram pessoas físicas no olho daquele homem, na imaginação daquele homem, da gente, da cidade. E foi entrando, ele contando, tinha muito mais pessoas do que de costume tinha na igreja. No dia seguinte, era um domingo, tinha muito mais pessoas do que o dia anterior, e ele anotando. Na segunda-feira, que é um dia de semana, tinha mais pessoas que o dia anterior, e ele anotando tudo, e contando quantas pessoas entraram. Aí ele começou a ver pessoas entrar na igreja, que nunca passou na porta da igreja. Na sexta-feira, a igreja estava super lotada, cheia. Não tinha lugar para ninguém mais. Esse homem desesperado me procurou outra vez. E ele disse: Neguinho, o trabalho que você fez para a igreja, o resultado, sabe o que deu? A igreja está cheia. Sabe por quê? Porque Deus peleja pelo seu povo. Porque Deus faz guerra pelo seu povo. E a guerra era diretamente contra o próprio Deus. Mas eu era ousado nessas partes. Não conformado, o que eu fiz? Eu disse: agora, nós vamos fazer um trabalho agora diferente. Nós vamos dar uma surra naquele pastor. E nós vamos tirar o pastor daqui da cidade. O pastor era um homem pequeno. Era um homem pequeno. Foi aí que eu pude ver e não queria entender. Eu vi o sobrenatural de Deus, porém não dava o meu braço a torcer. E o homem que havia pago para fazer o trabalho, também ele viu o sobrenatural de Deus. Por quê? Nós juntamos alguns cambônios, alguns homens, alguns companheiros, e fomos lá para dar uma pisa no pastor, uma surra no pastor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Também eu não sabia. E na medida que nós começamos a caminhar em direção ao pastor, o pastor, ele ia crescendo. Ele ia crescendo. Quando chegamos diante do pastor, em frente ao pastor, ele virou um gigante de mais de 10 metros de altura. Eu olhei para aquele homem que havia pago para fazer o trabalho e disse: olha, meu amigo, infelizmente eu não posso com esse homem. Eu reconheço que eu não posso vencer este homem. O resultado foi que o homem que havia pago para fazer o trabalho, para tirar a esposa da igreja, ele se converteu naquele exato momento. Ele foi também para a igreja, abandonou o terreiro. Eu saí dali totalmente decepcionado.